Ô Bonfá, você falou que tá para o lançamento do livro, tá aqui, ó. Minha banda preferida de todos os tempos. Está para outubro, né? Como é que é? É uma pré-venda. É uma pré-venda mesmo, assim, eu não sei como é que funciona. Quer dizer, hoje em dia, na internet tem essa possibilidade, né? Você já reserva o seu, assim, eu não sei, eu estou tentando ver aqui do ponto de vista da editora e tal. Eu acho interessante, porque você já sabe mais ou menos, assim, a tiragem que está funcionando até ali e tal, né? Porque depois o trabalho de venda é outra coisa. E na internet tem essa possibilidade, né? De, assim, se você faz, né? A gente conseguiu... Porque antes da internet não tinha esse negócio, né? Você não podia fazer uma pré-venda, né? Assim, hoje você pode mostrar o trabalho, né? E, assim, eu fui capa do Globo, né, cara, né? Recentemente. Então, assim, isso tudo desperta atenção e interesse. E as pessoas compram sabendo que vão receber, né? Ali, a Brasa é uma editora muito, sabe, íntegra, né? Ela é desde o início, assim, tem várias sincronicidades que me fizeram, assim, saber que eu estava em boas mãos e ali era o lance, né? Com a Brasa, realmente, várias, sabe, assim, pesquisando, assim, de várias fontes, assim, eu fui acabando chegando na Brasa no momento que eu já estava fechando com eles intuitivamente, pelo contato com o Lobo direto ali, pela galera, eu senti, sabe, nossa relação, nossa afinidade e tal. Mas, paralelamente a isso, assim, muita gente falando que ali, que nem você falou agora, né, cara? Tipo assim, o Heitor falou que, pô, os caras são muito íntegros e muito respeitosos e sabem tudo sobre o lance, então, assim, capaz de, enfim, ter um catálogo maneiro e tal. Além disso, eles estão fazendo um catálogo que é pequeno ainda, naturalmente, a editora que surgiu há pouco tempo, é um catálogo muito respeitável, assim, tem muita coisa legal no catálogo da Brasa. Inclusive, alguns quadrinhos sobre música muito legais. Sim, então, tem essa sincronicidade toda, né, cara? Eu quero pedir desculpa pela minha informação equivocada. É que eu estou com financiamento coletivo na cabeça para o meu canal, eu estou falando muito disso, eu acabei me induzindo ao erro, mas é pré-venda. Uma pré-venda de edição, assim, como a gente está falando, a Brasa é uma editora, né, pequena, mas especializada nisso, mas é muito especial, né? Então, assim, não vai ser uma tiragem gigante, né? Então, assim, pré-venda é interessante, porque quem quiser vai ter que comprar logo. O que eu comprei em pré-venda, recebi agora, quarta-feira, aqui da editora Pipoca e Nanquim, o Eternauta 2. No final do ano passado saiu o Eternauta 1, maravilhoso, né? Uma obra do Hector Oesterheld, do Francisco Solano Lopes. Eles fizeram uma continuação na década de 60, que não é essa aqui, aí ainda na década de 70... foi lançado o Eternauta, a segunda parte. Dizem até que o Hector, que foi preso e morto pela ditadura argentina, nem concluiu, né? Que o Solano Lopes concluiu para ele, e a história é sensacional. Também a Pipoca Nanquim trabalha muito nesse sentido também. Só fazer um reparozinho, Sal. O Eternauta é uma história dos anos 50, original, que é maravilhosa. É um dos melhores quadrinhos da Argentina de todos os tempos. Né? Ele teve uma releitura nos anos 60 que o Oesterheld fez com o Alberto Brecht, que é um dos artistas mais sensacionais do mundo dos quadrinhos, não falo nem só da Argentina. Perfeito. Né? E essa história é uma continuação da história dos anos 50, saiu nos anos 70, que parte da premissa do final do Eternauta, que eu no final do Eternauta, não sei se vale a pena contar spoiler, mas ela parte desse final e daí ela vai desenvolvendo o resto da história. Eu não peguei essa edição ainda não, eu tenho uma edição mais antiga, do Eternauta 2. Mas a verdade é que a gente está num momento, assim, a coisa cresceu muito, né? Tipo assim, muitos artistas, eu confesso que eu gosto muito pouco, assim, né? Porque tem muita coisa legal. Eu tenho muitos livros aqui que eu nem li, né? Eu fui vendo muito, fazendo uma pesquisa de material, e então eu recebi muita coisa de algumas editoras, muita coisa da Brasa, e alguns poucos artistas que eu sempre gostei, assim, mas é muita coisa, né? Você tem esse meu armário aqui, cara, eu não li menos, um pouco mais da metade dele, pra você ver, ter uma noção das coisas que... Coisas fantásticas. E aí eu tento acompanhar, mas eu sou jornalista de quadrinhos há mais de 30 anos, né? Então, eu tento acompanhar, mas é cada vez mais difícil, né? Muito lançamento, cara. Sai muita coisa. Sai muita coisa boa, né? Muita coisa boa, demais. Enfim, de vez em quando a gente pega um... Uma pergunta que eu queria fazer para você, se é que você teve, né? Desafios. Você encontrou algum desafio em traduzir momentos musicais e pessoais
para imagens, ou foi bem de boa para você? Cara, tudo dá trabalho, né, cara? Tipo assim, nessa coisa de história em quadrinho, tem uma coisa de continuidade, né? Tipo assim, ou não, ou como lidar com a continuidade de, às vezes, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, né? Porque, assim, é uma história da minha vida inteira até 2025, né? Então, assim, com continuidade. Então, assim, cara, eu tive que fazer várias correções ao longo do tempo, e a cara das pessoas, como é que retratar isso ou outro, assim, cara, é foda, é muito foda, sabe? Tipo assim, e fora tudo, né? Retratar a cena e não ser repetitivo, não é palitinho, né? Movimentos, expressões. Então, assim, se você ficar muito em cima disso, você tá fudido, você vai cortar a orelha que nem um Beethoven, né? Como é que é? Não, você vai... Van Gogh. Eu tenho uma pergunta aqui, estava na pauta do Sal, vou roubar, né? Ao longo do quadrinho, não deu vontade de pegar uma ou outra canção da Legião, ou alguma canção escrita por você e transformar ela num gibi, alguma história dessas? Cara, na verdade, assim, eu ia falar sobre outra coisa, ainda estava nessa questão de música na história, né? Por exemplo, porque assim, é um livro que fala sobre minha trajetória musical e tem cenas de shows, a gente tá tocando alguma coisa. Então, assim, cara, eu fui me deparar com direito autoral, assim, né? Tipo assim, é inevitável a gente falar sobre a coisa que a gente tem passado há anos em relação a essas coisas da Legião Urbana, né? Porque, na verdade, é um trabalho que envolve outras pessoas, né? O Dado, o Renato também, né? São também coautores e autores de todas as músicas que a gente participa. Então, assim, algumas coisas realmente eu entro dentro das leis de direito autoral. E, tipo assim, então, assim, que em alguns momentos dos desenhos eu sabia que a gente estava tocando certa música, ou até queria que aquela música estivesse tocando naquele desenho, né? Porque retratava a letra específica. Por exemplo, assim, depois de... A gente toca em Brasília, por exemplo, tem essa parte, né, da quebradeira lá, dos shows e tudo mais, a gente sai batido, né, queimando a nossa praça pública e tal. E semanas depois a gente foi tocar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e a gente foi recebido com flores pela plateia, meio que as pessoas falando assim, lá em Brasília, esses caras, Brasília era um lugar renegado, então a nega aproveitou isso para dizer que lá os caras eram meio, né? Tipo assim, não, venham aqui que a gente recebe vocês bem, sabe, no Rio, em São Paulo. E aí eu coloco a gente no palco e tal, e eu falei, que música que a gente tá tocando? Era assim, brigar pra quê? Se é sem querer. Não, ali era assim, quem um dia irá dizer. Ou seja, assim, as letras refletem, tipo assim, só que eu fiquei pensando, na hora, assim, aí eu tenho que, consultar, depois no final, eu já estava consultando meu advogado toda semana para saber o que pode e o que não pode, né? Tipo assim, né? Loucura pra caramba, se falar, né? Sim, que é verdade, eu estou falando sobre pessoas que nem estão mais aqui, como o Renato, o Negrete, assim, isso, assim, de uma forma de bom senso, eu trato de forma que eu não gostaria, que saber, como eu conheço eles bem, eu sei que eles não gostariam que eu falasse certas coisas, e as que estão vivas também, né, tipo assim, mas quando se trata de direito autoral, eu não podia dizer muito, não podia colocar a letra inteira lá, sabe, tipo assim, né, contar assim, aí, tipo assim, mas assim, eu falei, mas eu posso colocar brigar pra quê? Isso é sem querer, né? Tipo assim, né? Teve shows em São Paulo lá tocando punk rock e tal, e negocinho batendo. Então, assim, em alguns momentos eu achava que eu ia ter que colocar assim embaixo, assim, estamos tocando será, sabe? Tipo assim. Aí o cara né? Já vê, né, a imagem, né? Mas eu falei, não, não preciso disso, né? Eu só coloco a primeira frase. Uma menina me ensinou. Pronto, entendeu? Tipo assim, o nego sabe que a gente tá tocando aquela música naquele momento e a trilha sonora. Então, assim, é louco, que é um livro de música, né? Misturado com isso tudo. É muito interessante isso tudo, cara. E citações rápidas, pelo que eu sei, assim, são permitidas, né? A nível Não. jornalístico, se você botar 15 segundos de uma música, equivale a você botar um pedacinho de uma letra, só para você sugerir, né? O tema que está sendo falado. Né? Você não pode colocar tantas estrofes, não pode repetir o refrão, sei lá, umas coisas malucas, assim, que a lei diz, assim, que na verdade, no fundo, a gente fala que quando a gente vai analisar, as leis acabam tendo algum sentido, né, nesse sentido de direito, mas assim, é difícil, é complicado mesmo entender tudo, né? É muito complicado. E Marcelo, depois dessa HQ, né, você pretende continuar nesse caminho ou foi um projeto único ou você ainda não pensou sobre? Cara, foi um projeto único, assim, que deu tanto trabalho,
Assim, realmente deu muito trabalho, assim, mas assim, foi momentos que me deram muito prazer na estrada, tocando, fazendo momentos de introspecção muito legais, muito divertidos, e aprendi uma coisa nova, uma linguagem, e certamente eu sou um quadrinista hoje em dia, né? Eu entendi algumas coisas, assim, agora é complicado hoje em dia, assim, porque assim, eu gosto do quadrinho, eu gosto de ser provocador, eu tenho as minhas ideias e elas são meio controversas, e tipo assim, não sei se vale a pena eu falar sobre elas, sabe? Os quadrinistas, assim, o bom humor às vezes é complicado, né? Tipo assim, né? Tipo assim, né? Você falar assim, às vezes a gente não é muito bem compreendido, e é tipo assim, eu tenho minha visão de mundo e tal, e às vezes eu quero falar certas coisas e acho melhor não falar. Melhor não, né? Então, assim, aí eu não tenho, assim, eu acho que, cara, eu vou acabar inventando algum nesse aspecto, porque é realmente gostoso fazer isso, assim, esse trabalho, assim. E eu acabei de comprar um iPad Pro novinho em folha agora. De repente você fica instigado a fazer. Porque assim, esse iPad Pro meu, ele tinha 32 MB de memória, giga, não, 32 MB. Giga. 32 GB. Cara, eu vou te falar, ele tá aqui, ó, ele vai pro altar, tá? Tipo assim, ele funcionou até tudinho, né? Tipo assim, memória, e tipo assim, eu tinha que apagar os desenhos, porque não cabia tudo, trabalhar com nuvem, fazer backup, porque outra parte disso, a complicação toda, é você se organizar, né? Tipo assim, desenhos que você fez, que, pô, salvar ali numa pasta certa, qual é, para você não pegar o desenho que já não foi corrigido e que, de repente, você... Porque é muito, cara, tipo assim, a brincadeira daquela que tinha no jogo da Cebolinha, no jogo dos 7 erros, lembra? Assim, eu brincava disso quando era pequeno, um erro aqui e tal. E, chegou um momento que eu não aguentava mais, sabe? Eu falei assim, não dá mais, né? Você criar pastinha com desenho. Aí a última coisa que eu aprendi era, tipo, página tal, cena tal, P cento e pouco, cena 4, tipo assim, sabe, né? Pô, cara, né? Tipo assim, complicado. Tem que ser organizado, assim eu me considero uma pessoa organizada nesse sentido, que não daria para, né, no mundo tecnológico. Uma coisa, se você estivesse no papel, assim, talvez também é complicado, mas assim, daria um calhamaço de trabalho desse tamanho, né? Tipo assim, desde hoje ali eu tenho, e eu sempre fui muito meticuloso, então assim, negócio de nuvem comigo eu acho maravilhoso, mas eu tenho 5 HDs, entendeu? Claro. Não confiar só na nuvem, né? Bom, eu já no meu primeiro trabalho eu perdi um HD inteiro, que eu já tinha descomposto. Nossa. Eu já perdi um HD de fotos, assim, dói no coração. Cara, é complicado. Não, eu perdi uns 3 HDs já, tudo importante, cara. Mas tem os 2 aqui que resistem bem aqui, estão resistindo. Espero tem que ter redundância, não adianta. Tu tem que ter um HD e ainda um outro redundante. Eu tenho meu HD da máquina todo na nuvem, cara, porque senão... hoje em dia a nuvem funciona muito bem, né? Muito.